Então, pessoal, vai começando aqui um tutorial para o uso do IDA, certo? Lembrando que primeiro passo, né? O link a gente não pode colocar aqui. Por quê? Porque aqui é o site do Google e a gente vai selecionar um novo site. Então, quando a gente vem selecionar um novo site, a gente coloca aqui nessa barrinha de cima, carnaíba.pe.portables.com.br, certo? Esse é o site. Então a gente entra, ele vai nos levar para cá. A gente vai colocar o e-mail e a senha criado pela escola e também ativo pela escola, certo? Eu criei aqui um para gente ter uma noção de como utiliza o IDA, certo? A gente entra, a primeira página vai aparecer isso aqui, se chama dashboard. Sempre temos que alterar o perfil, esse aqui eu já alterei, certo? A gente vai colocar aqui, ó, professor, educação infantil, centro de educação, o ano, a turma e a disciplina. Aqui alterar perfil, pessoal, muita dúvida está gerando em que alterar perfil. Esse alterar perfil não é para ir para o perfil de outra pessoa, e sim para outra disciplina. Se caso eu queira selecionar outra disciplina, certo? Eu venho em alterar perfil. Esse alterar perfil, a página vai atualizar para me levar para aquela disciplina. Essa é a alteração do perfil, certo? A gente continua no mesmo login, no mesmo professor. Então, depois de ele carregar, alterou aqui, certo? Tem plano de ensino, que é o nosso planejamento bimestral. Como estamos trabalhando com um professor de educação infantil, então ele vai por área de conhecimento, certo? Quando a gente clicar aqui, ele vai nos levar para a página, para esse planejamento bimestral. Esse plano de ensino é o nosso planejamento bimestral, pessoal. Ó, a gente vem aqui em novo, veja que não tem nenhum registro encontrado, ou seja, não temos nenhum planejamento. A gente vai ter que clicar em novo, criar um planejamento. Vamos criar aqui 4 por ano, são 4 bimestres. A gente seleciona aqui, ó, veja, ano 2020, escola, centro de educação infantil, série, creche, área de conhecimento. No meu primeiro bimestre eu trabalhei o que? Vamos dizer, corpo, gesto e movimento, escuta, fala, pensamento, imaginação. O tipo de período, nosso período é bimestral. Período escolar, primeiro bimestre. Se quiser, preenche com campos de experiências. Os objetivos, vamos supor, o objetivo aqui é desenvolvimento, vamos supor, psicomotor dos alunos. Esse é meu objetivo nesse primeiro bimestre, certo? Com esses conteúdos eu vou vou trabalhar o desenvolvimento psicomotor dos alunos. Claro que o objetivo é bem maior. Veja, conteúdos, o que está gerando também um impasse. Nós temos aqui, ó, copiar objetivos, habilidades por área. Então, se eu clicar aqui, vai me aparecer, ó, corpo, gestos e movimentos. Então, eu selecionei esse, eu selecionei escuta, fala, pensamento e imaginação. Selecionei os dois, certo? Vou selecionar um e confirmar. Quando eu confirmo, vai aparecer todos aqui, pessoal, todos, certo? Tudo isso aqui é da BNCC. Só que no primeiro bimestre eu não trabalhei tudo isso. Eu não vou trabalhar tudo isso. Então o que é que eu faço? Vamos supor que eu trabalhei os 4 primeiros. Movimentar as partes do corpo para exprimir corporalmente emoções, necessidade, desejo. Segundo, o terceiro e o quarto. Então o restante eu desmarco, porque eu não vou trabalhar no primeiro bimestre. Então eu vou desmarcar. Só vou deixar os 4, certo? E agora, escuta, fala, pensamento e imaginação. Posso selecionar eles aqui, ó. Escuta, fala, pensamento e imaginação. Confirma. Então, quando eu confirmar, ele vai carregar e vai me trazer para cá também. Só que no primeiro bimestre não trabalhei tudo, só trabalhei os quatro primeiros também.
Então eu faço o seguinte: a partir do quinto eu desmarco, só trabalhei os 4 primeiros. Certo. Então, dentro da BNCC, se eu não trabalhei, tem um conteúdo que eu trabalhei que não está na BNCC, o que é que eu faço? Conteúdos. Eu posso acrescentar o conteúdo que eu quiser, como fala em público, vamos supor, que não é o caso desse aluno, mas vamos supor que falar em público, eu desenvolvi isso no meu aluno. Então, eu venho aqui, ó, novo conteúdo. Ele está criado aqui, ó. Se eu não quero esse conteúdo, eu vou excluir, certo? E também, pessoal, uma dica é o que? Aqui, ó, esses códigos. Todo conteúdo tem um código. Então, se você só seleciona esses 4, é bom que você anote esses códigos, vão ser úteis lá na frente, certo? Eles vão ser úteis para a gente utilizar. Então, vamos lá. Aí a gente vai na metodologia, a forma que você ensina, qual é a metodologia, você utiliza, sua metodologia de trabalho é utilizar do quadro, certo? Metodologia que eu ensino, avaliação, o meu método de avaliação é avalio através de fala, de movimentos, atividades escritas e assim por diante. Referência, você utilizou referência de onde? Você tirou referência de que? BNCC, que mais? Você pode utilizar. Se eu tenho um anexo aqui, eu tenho alguma coisa, algum conteúdo, alguma apostila, alguma atividade que eu quero anexar, eu coloco aqui, vai ser útil no meu planejamento bimestral. Então eu venho aqui, ó, salvar, certo? Salvei. Outro impasse que está tendo no nosso sistema, que a gente está tendo perguntas frequentes, em relação ao plano de aula. O nosso plano de aula é semanal, certo? Esse aqui, o plano de ensino, é o que? Por bimestre. Então, depois que a gente concluir esse plano de ensino, ele está sendo por bimestre. Um pouco lento, está demorando um pouco para salvar, certo? Mas certo, ó, já existe um plano de ensino para o período informado. Por quê? Por favor. Mas veja só, plano de ensino por área de conhecimento foi criado com sucesso. Nosso plano de ensino foi criado com sucesso. Então, ó, plano de aula. Eu venho ao plano de aula. Lá no meu plano de aula, que é por semana, ó, pessoal, plano de aula não tem, tá vendo? Nenhum registro encontrado. Não foi encontrado, não tem, a gente não tem nenhum plano de aula. Esse plano de aula nosso também é por área de conhecimento. E ele é por semana. Então eu venho novo, eu tenho um planejamento bimestral. E agora eu vou para o plano de aula. O meu plano de aula por semana tem que estar dentro do meu planejamento bimestral. Áreas de conhecimento. Se no primeiro bimestre eu só trabalhei corpo, gestos e movimentos, escuta, fala, pensamento e imaginação, não tem como eu colocar no meu plano de aula espaço, tempos
quantidades, relações e transformações. Então, nessa primeira semana eu só trabalhei corpo, gesto e movimentos. Pronto. Então, minha primeira semana iniciou no 10 de fevereiro e encerrou no dia 14. Conteúdos. Vejam só. Eu vou copiar os conteúdos? Não. Ó, copiar de planos de ensino. Então eu vou copiar os que eu selecionei no plano de ensino. Vejam que só tem 8. Mas nessa primeira semana eu só trabalhei com os movimentos dele. Ó. Movimentar as partes do corpo para exprimir corporalmente emoções, necessidades e desejos. Estou conhecendo meu aluno. Então eu desmarco o restante e deixo só uma. Certo? As atividades. A metodologia. Qual foi? Conversas. Brincadeiras. Então, o meu objetivo. Qual foi o meu objetivo? Conhecer os alunos. Aí eu posso os recursos. Pátio. Aqui eu fui para o pátio, certo? Avaliação. Como eu avaliei? Atividades lúdicas. Certo? Então eu avaliei através de atividades lúdicas. Mas eu tenho que colocar aqui, ó, tem brincadeiras. Então eu avaliei. Quais foram as referências? De NCC, posso utilizar de outras. E posso adicionar um anexo. Se eu tenho se eu utilizei nessa semana de brincadeira, de atividades lúdicas e eu tenho arquivado em alguns documentos, eu posso anexar aqui para me garantir. Então, salvar. Então, já fiz o planejamento bimestral, já fiz o plano de aula que é por semana. Ó, vejam que já apareceu aqui. E agora eu vou para o registro de conteúdo. Meu registro de conteúdo. Vou registrar o que eu trabalhei no primeiro dia. Certo? O que eu trabalhei no primeiro dia. Então, meu registro de conteúdo tem que estar dentro do que eu trabalhei no primeiro dia. Eu trabalhei com corpo, gestos e movimentos na primeira semana. Então, nessa primeira semana eu vou trabalhar em cima disso aqui. Veja, não tem nenhum registro. Então eu venho, ó, novo. Ó, registro de conteúdo. Área de conhecimento. Então veja que as informações diminuíram. Aqui eu vou registrar a aula do dia 10 de fevereiro. O que foi que eu fiz? Registro diário de atividades. Ó, no conteúdo já está aqui, ó. Por quê? Porque na minha semana o sistema já reconheceu que do dia 10 ao dia 14 eu trabalhei isso aqui. Mas o que foi que eu fiz nesse dia? Apresentei, ou melhor, apresentação dos alunos e brincadeiras para descontração, certo? Posso ter feito isso, não tem problema. Isso aqui é o que eu trabalhei no primeiro dia, é meu registro diário. Se eu quiser adicionar um novo conteúdo, eu venho adicionar. Vejam que, ó, se eu quiser colocar aqui, eu botei EI01, tá vendo? Já apareceu, ó, mais alguns aqui, porque são aqueles códigos que eu disse a vocês que anotassem. Então, ó, registrei, agora eu vou salvar. Isso, faltou selecionar aqui, perdão pessoal. Selecionei o conteúdo e agora salvei. Tá aqui, ó, tá salvo a data, certo?
Então eu posso editar, certo? Eu posso copiar para colar em outro dia, eu posso excluir sem problema algum. E agora, frequência. Frequência, ó, vejam, diário de frequência e justificativa de falta. Então, diário de frequência. Não vou alterar para o dia 10, certo? Do 2, eu vou deixar nessa data que está aqui, só para a gente citar o exemplo, carregar, ser mais rápido. Então, ó, carregar. Quando eu clico em carregar, vai estar todos os alunos aqui, certo? Então vejam, se eu marcar é porque está presente, se eu tirar é porque levou falta. Então veja, se eu tirar aqui e essa falta for justificada, certo? Ó, veja, eu vou deixar aqui e vou tirar essa daqui. Então, salvar. Salvei a frequência do dia 23/4. Então, ó, seu lançamento de frequência foi salvo com sucesso. Aí vejam, eu venho aqui para justificar a falta. Tá um pouco lento. Eu posso voltar, posso excluir, tem um histórico, posso imprimir, certo? Esse lançamento desse dia. Aqui eu posso justificar. A internet tá lenta, pessoal, não vai abrir. Mas aqui em justificar, a gente vai só colocar que essa falta de Alejandra Lorena Alexandrine Silva foi justificada por tal motivo. Então vai aparecer os motivos, certo? Mas o lançamento foi feito desse dia, certo? Então, de início, é somente isso, pessoal. Somente essas informações que a gente está tendo para que vocês possam dar seguimento. Espero ter ajudado e qualquer dúvida podem entrar em contato. Até mais.